Então, boa noite a todos. Que Jesus e os benfeitores espirituais possam estar junto a nós, para que possamos aproveitar muito bem esses breves momentos que permaneceremos juntos, refletindo acerca do Evangelho de Jesus e da nossa vida, não é? Como foi colocado, nós vamos abordar um pouco a respeito do capítulo 17, item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Então, somos nós, né? O homem como gênero humano e o nosso posicionamento no mundo. Nós vamos fazer quase que um passeio, eu vou convidá-los para nós analisarmos juntos como tem sido a nossa passagem pela humanidade. Nos diz o nosso querido Emmanuel, a gente se baseia também no livro Estudo e Viva, de Emmanuel, e que é o capítulo em torno da regra áurea. Na verdade, esse capítulo do Evangelho, esse item desse capítulo, vem nos recordar o ensinamento de Jesus, que seria exatamente, poderíamos chamá-lo, da ética da reciprocidade. Ou seja, faça ao outro o que gostaria que o outro vos fizesse. Então, é a ética da reciprocidade. E esse item fala muito sobre isso. Emmanuel também, no item que eu citei do livro Estudo e Viva, ele nos fala que o planeta, a nossa vida, é um condomínio. Nós compartilhamos, a palavra compartilhar hoje é muito usada, né? Nós compartilhamos o ar, a água, a luz solar. Mas esses elementos que são vitais para todos nós não estão sob nosso controle. Nós compartilhamos, usamos, abusamos, mas não controlamos, não é? E ainda esses dias a gente estava observando que o quanto é importante a análise desse capítulo do Evangelho, porque ele nos leva a pensarmos no bem-estar do outro. Não só, o Evangelho todo de Jesus nos ensina a pensar no próximo, não é? E a doutrina dos Espíritos, ela vem trazer para nós outros, ela vem restaurar o bem comum. Deixar de lado o egoísmo que trazemos, não é, até pela nossa pequenez espiritual, mas iniciarmos, e o nosso momento atual também, tem muito a ver com solidariedade, com pensar no outro, não é? Então, por isso que eu falei que a gente ia fazer um passeio aqui na nossa caminhada da humanidade, porque ainda outro dia eu estava vendo o jornal da IPTV na hora do almoço, eu creio que algumas pessoas aqui assistam, e falava uma autoridade sobre a crise hídrica que estamos vivendo, né? A questão da falta d'água, a seca se alastrando pelo país, que ainda piora pelos incêndios propositais que ocorrem, infelizmente, na nossa época ainda, não é? Mas essa seca não é só no nosso país. Existem outros países, a gente acompanha pelo noticiário, incêndios também, agravando circunstâncias. E esse especialista na crise hídrica citava o seguinte, já por isso que eu estou dando essa volta para chegar. Ele fez uma citação do livro Gênesis, que está lá na Bíblia, dos itens 37 a 50. E ele nos fez lembrar, ele fala assim, é porque nós não vivemos em outras épocas. E a nossa época está sendo, nesse momento, marcado com essa circunstância. Mas o planeta já passou por essas circunstâncias outras vezes. Ciclicamente, o planeta passa por transformações de toda a natureza. Geograficamente, a nossa humanidade passa itens, a gente tem ouvido falar na transformação evolutiva do planeta, não é? Não é o caso de hoje. E nesse decorrer dos tempos, muita coisa nós fizemos, tivemos crises, guerras, criminalidade intensa,
carência, ignorância e muita coisa ruim fizemos em nome de Deus. E ainda fazemos. Vejamos em outras circunstâncias, mas e o Oriente Médio? Com a questão de que Alá, o Deus Supremo, o que se faz em nome, entre aspas, de Deus, não é? Então, a ignorância do ser humano, do homem, ainda é muito grande. Nessa questão da crise hídrica, essa pessoa nos lembrou. Veja o que aconteceu, e aí eu cito de novo, está em Gênesis 37 a 50. O que aconteceu com José, do Egito, que foi chamado chanceler de ferro. Aí fica a dica, né? Porque tem um livro muito interessante chamado José, o chanceler de ferro, tá? Mas a história realmente é emocionante. José é um hebreu que nasce filho de Jacó, que depois seus filhos vão fundar as tribos do povo hebreu. Ele nasce, deixa eu olhar tempo aqui, porque eu não decoro o tempo. Esses fatos aconteceram de 1640 a 1540 a.C. Quando José nasce, ele é o 11º filho de Jacó. Jacó já tinha tido 10 filhos naquela época, em alguns lugares do Oriente ainda é permitido isso, não é? É costume até. Jacó teve 4 esposas. E José nasce da mulher que ele mais amou, que foi Raquel. Mas ele não conseguia casar com Raquel, porque o pai de Raquel dava uma porção de coisa, obrigava ele a trabalhar, isso e aquilo, que quando ele vai se casar com Raquel, ele já está na idade madura. Mas José nasce como 11º filho, mas passa a ser para ele o filho favorito, porque ele esperou bastante tempo, não é? E como sendo o filho favorito, José despertou o quê? Os ciúmes dos seus 10 irmãos, né? E começa a saga, que é uma narrativa longa, que eu vou abreviar. E de tanto que eles tinham ciúmes, que eles engendraram fazer ali uma espécie de sequestro do José. O José estava apacentando ovelhas, e eles pegam, sequestram o José, vendem o José como escravo. Olha só que amor filial, né? Vendem o José como escravo para um egípcio e voltam para casa dizendo para o pai que o José tinha morrido. Há narrativas que contam assim: José caiu num poço e morreu, papai. Por isso nós trouxemos a túnica que ele usava, porque não se trocava naquela época a roupa como nós trocamos, né? A túnica era especial, tinha característica. E outras narrativas contam que eles tiraram o coração de uma ovelha, levaram para o pai e falaram: papai é meu, tá? Papai, o coração do José está aqui, infelizmente o nosso irmão morreu. O pai chorou muito, como todo pai choraria, né? E o José, então, é comprado por um hebreu chamado Potifar. Esse Potifar, ele era um alto funcionário do faraó da época. E essa época o José tinha cerca de 17 anos, um jovem muito bonito, talentoso, e logo o Potifar simpatiza muito com esse novo escravo, porque ele era muito inteligente, interessado e educado. Em pouco tempo, o Potifar transforma o José como se fosse o seu mordomo, aquele que administrava todos os seus bens, fazendas, a casa, todos os setores da vida do Potifar, o José passou a administrar. Mas, só que, como eu estava falando que as coisas se repetem no mundo, nas nossas experiências, a esposa do Potifar começou a assediar José, porque ele ressaltava em beleza, inteligência, e essas histórias nós conhecemos de muito tempo, né? Mas ele, como se ele se sentia uma pessoa muito fiel ao seu patrão, ao seu amo, que o tratava muitíssimo bem, ele recusou esse assédio. Ele não aceitou ser assediado e ter um encontro amoroso com ela. O que ela fez?
também outra coisa que a humanidade faz, infelizmente, ainda faz. Inverteu a história e contou para o marido que estava sendo assediada pelo escravo. Né? Parece novela da Globo, né? E, infelizmente, o Potifar acreditou na esposa e condenou o José à prisão. Ele ficou preso. Muito bem. Tem um episódio muitíssimo, que foi o que essa pessoa da crise hídrica recordou, o seguinte, quando estava preso, já cerca de 2 anos, ali, mais um bom tempo, José tinha como companheiro um copeiro do faraó e um padeiro do faraó. E eu vou fazer um parênteses, porque o copeiro vai contar um sonho para o José. E o José era dotado de uma paranormalidade, que nós, na doutrina dos espíritos, chamamos de faculdade mediúnica, não é? Ele conseguia interpretar sonhos. Vejam que nem todo sonho é profético. Já vamos tirar essa questão de ter que interpretar todos os sonhos. Mas ele era especial nisso. Então, o copeiro contou, olha, eu tive um sonho que se repete. O que você acha que significa? Eu sonhei que havia uma parreira de uvas e tinham 3 galhos. Nesses 3 galhos saíam grãos maravilhosos, diferentes, suculentos. Então, eu tomava desses grãos, espremia-os e coloquei o suco num copo e pessoalmente ofereci ao faraó. O que você acha que isso significa? Esse sonho tem se repetido. José falou, olha, eu acho que esses 3 ramos da videira significam que em 3 dias você vai ser libertado e você vai conseguir oferecer pessoalmente um suco às mãos do faraó. Porque como se desconfiava de envenenamento, em todos os tempos isso aconteceu, era atividade assim de honra do copeiro oferecer na própria mão a mão do faraó. E em seguida, o outro prisioneiro, que era o padeiro, né, falou, pera, mas eu também tenho tido um sonho, né? E essa noite eu tive um sonho muito expressivo. Eu sonhei que eu carregava na minha cabeça 3 cestas de pães. Só que a última, mais no alto, trazia, assim, doces e pães que eram, assim, muito ricos em detalhes. Uma obra-prima que eu ia oferecer ao faraó. Mas vinham aves de rapina, voavam na cesta e estraçalharam todos os pães dessa cesta, tudo que lá havia, vorazes. O que você acha que isso significa? Aí o José, né, assim, bem batido no chão, falou assim, olha, meu amigo, isso significa que em 3 dias sua cabeça será decepada, porque você vai ser condenado à morte. E para o copeiro ele ressalta, e quando você for libertado, por favor, não se esqueça de mim, que estou preso e sou inocente, como vocês já sabem, porque eu contei a história. Bem, de fato, 3 dias depois, tudo isso aconteceu. Um foi libertado, o outro foi decapitado, mas o copeiro não se lembrou dele, né? O entusiasmo e tudo mais. E assim passaram mais 2 anos de prisão, quando então o faraó, ele passou a ter um sonho. Esse sonho todo mundo conhece, pelo menos eu ouvi falar, né? Ele sonhava um sonho estranho, ele mandou chamar os magos, os sábios ali do reinado dele, e ninguém conseguiu dar uma explicação que ele aceitasse. Foi aí que o copeiro falou assim, mas sabe, senhor, na prisão, quando eu estava preso, inocente, contou toda essa história que eu contei. E o José interpretou e deu certinho o que ele falou. Ele é um escravo hebreu. Imediatamente o faraó falou, traz aqui o José. Trouxeram o José, deram um banho, produziram ele, deram roupa para ele ficar bonitinho e conversar com o faraó, né? E o faraó, então, narra o sonho. Ele sonhava que estava à beira do rio Nilo, e o Nilo sempre foi a joia
não é, do deserto e a grande influência para o progresso do Egito. Não é? Então, ele sonhava que do Nilo saíam 7 vacas maravilhosas, gordas, esbeltas, bonitas, sadias, mas em seguida também saíam do rio 7 vacas esquálidas, magérrimas. E essas vacas assim magérrimas atacavam as vacas gordas, não é? E o que isso significava? Porque era horrível ver aquelas vacas feias, não é? Doentes atacando as vacas bonitas. Outro sonho que o faraó também teve é que havia num pé de milho 7 espigas maravilhosas, bem formadas, de grãos bonitos, mas também no mesmo pé tinham 7 espigas mirradas que começaram a atacar as espigas bonitas. Afinal, que coisa é essa, né? E o José, então, foi convidado a interpretar. A interpretação foi essa. O Senhor está sendo avisado muito antes por Deus de algo que vai acontecer. As 7 vacas gordas significam 7 anos de prosperidade, de fartura, de alimento. Depois vai ser seguido por 7 anos de miséria, de fome terrível. Mas como o Senhor está tendo a oportunidade de Deus avisá-lo com antecedência, o Senhor poderá eleger uma equipe aqui no seu reino, pessoas que irão administrar essas colheitas, para que quando chegar o tempo da miséria e da fome, haja comida nos seus celeiros. E, imediatamente o faraó ficou encantado com a interpretação. E o pessoal da corte também. Né? Então, ele diz naquele momento, quem melhor que você, que interpretou o significado do sonho, para administrar esse plano, não é? Para guardarmos nos nossos celeiros o alimento que um dia vai faltar. Imediatamente ele foi eleito a pessoa mais importante em autoridade, acima dele só o faraó. O faraó dá aquele sinete do anel que assinaria e ele falou, somente eu e você comandaremos, não é, esse trabalho. Por isso que ele passa a ser assim, um título de chanceler, um primeiro-ministro para nós na atualidade. Um dotador de muito poder, né? E foi o que ele fez. No tempo de fartura, com mão de ferro, guardou, criou celeiros, administrou, guardou tudo. Em seguida vieram 7 anos de seca, de miséria. Foi o que essa autoridade que eu falei, que dava entrevista na IPTV, ele falou, nós estamos talvez no tempo das vacas magras, não é? Em que muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo a partir do clima e mudanças climáticas. Mas na história do José, acontece que realmente faltou comida em todos os países em volta, e lá na família do Jacó, como faltou alimento, ele manda que os seus filhos pudessem ir até o Egito buscar comida, porque era o único lugar que tinha comida. E os filhos dele vão. Quando eles chegam lá, José os reconheceu, mas eles não reconheceram o irmão, né? Porque ele devia estar bem produzido, como autoridade, passaram anos de diferença, e eles vão lá pedir comida. E ele fala que ele só daria comida se eles trouxessem o pai deles ali. A história é um pouco mais longa, eu estou encurtando. Mas como o nosso pai é muito velho, ele não vai aguentar, não. Eu vou deixar um de vocês preso aqui, eu vou dar comida, vocês levam lá para a sua tribo, mas eu só liberto esse daqui. Vocês têm mais irmãos? Ele falou, sim, nós temos o nosso irmão Benjamin, também da Raquel. Ele seria irmão do nosso irmão José, que morreu. Quer dizer, a Raquel deu um segundo filho, não é, para o Jacó. Então, ele falou assim, então vocês vão trazer ou o seu pai, ou o Benjamin, porque eu não solto esse irmão daqui. Aí eles falam que o pai vai morrer, se separar do Benjamin.
no fim eles trazem o pai. Quando eles trazem o pai, ele se apresenta como filho que não morreu, né? Perdoa os irmãos, alimenta-os e manda que venham toda a tribo, quer dizer, as esposas, as crianças que foi longe, e a gente vai estudar a história do povo hebreu, foram eles que fundaram as 12 tribos do povo hebreu, ok? Então, essa narrativa é para nos recordar, como esse Senhor recordou-nos, que o planeta passa ciclicamente por situações, mas que nós, homens, temos a oportunidade de nos reformularmos diante das adversidades. Nós temos aqui do lado, eu como sapo de fora, eu digo da região, né, porque eu vim de São Paulo, aquele rio bonito, caudaloso, a gente senta lá do lado, come peixe e o rio passa passa e vai embora. Não tem onde guardar água. E a hora que baixa o volume da água, fica todo mundo desesperado, mas não tem reservatório. Isso é coisa das autoridades, né? É como lá no templo. Tem que ter um programa. Nossa atuação, nós temos que ficar alertos, porque não adianta olha, subiu o nível, dali a pouco está aparecendo as pedras. Olha, nós temos que tomar providências. Outro fato da humanidade que a gente vai recordar brevemente é um fato importante que diz respeito a coisas que também têm acontecido na atualidade, vocês já vão saber por quê. Esse fato também aconteceu no Egito, já em época depois de Cristo, eu estou olhando a data, porque eu não decoro data, de uma pessoa que foi realmente uma heroína, que pouco se fala dela. Eu estou falando de Hipácia de Alexandria, ou Hipátia de Alexandria. O nome começa com H. Hipácia ou Hipátia de Alexandria. Ela nasceu em 360 depois de Cristo e vai morrer em 415 depois de Cristo. Se é depois de Cristo, já tinha o cristianismo nascente, né? Estavam se formando todos aqueles correligionários, os bispos, os padres, os sacerdotes. Hipátia é de grande importância porque, vejam, ela foi a primeira mulher matemática da história da humanidade, documentalmente provado. Ela foi filósofa, astrônoma, matemática, como eu disse, lecionou várias matérias, mas ela começou a despertar, com as suas ideias, invejas também. Aquela questão, a humanidade, né, o homem no mundo, tem essa questão de que eu não consigo, eu tenho inveja e quero destruir. A Hipácia era filha também de um matemático muito benquisto, um filósofo chamado Theon de Alexandria. E só para lembrar, em Alexandria, no passado, nessa época, havia uma biblioteca maravilhosa. Ela foi restaurada, tá? Porque ela passou por vários incêndios. Mas, na época da Hipácia, ela continha documentos, manuscritos de todos os grandes vultos até então da humanidade. Quer dizer, imperdível mesmo tudo que ali estava. E ela foi a única mulher que pôde entrar lá, ler e estudar todos esses documentos, porque também naquela época a mulher não estudava. Mulher não podia. É a questão que ainda persiste em muitos lugares do Oriente Médio. Então, com suas ideias, ela tentava também fazer com que as mulheres fossem menos submissas. Elas eram objetos na mão dos homens. E ela tentava dar um up, né, nas ideias, fazê-las pensar, agir de maneira mais consciente. E o que acontece? Ela despertou uma grande inveja do bispo de Alexandria. O bispo, na época, chamava-se Cirilo. E esse bispo, na época, o ensino não era na forma que nós conhecemos, né? Não online, porque não tinha online. Agora a gente conhece o ensino online. Mas era assim, o professor, o mestre caminhava, os seus discípulos em volta iam ouvindo o que ele falava, nem todos escreviam.
E ele fica com muitos ciúmes da influência da Hipátia. Tantos ciúmes que ele começa a influenciar, falava, olha, mas ela deve estar pecando quanto à religião. Ele desperta um amor fanático e um ciúmes fanático também por ela. Então, o que acontece? Certa feita, ela vem vindo na carruagem que ela estava dirigindo. A gente nunca ouviu falar que mulher estava dirigindo carruagem, né? Nem nos filmes. Ela estava dirigindo sua própria carruagem com 55 anos, gozava do prestígio de toda a população ali em volta, não é? E os seus discípulos, os discípulos do Cirilo, arrancam-na da carruagem, quer dizer, à força, assaltam a carruagem, arrancam-na, assassinam-na, tiram a pele do corpo todinho dela com conchas do mar, esquartejam-na. E depois ateiam fogo à biblioteca de Alexandria. Como se pudessem, com essa atitude, queimar e apagar as ideias que ela estava implantando na sociedade, né? Então, ela foi vítima de feminicídio, correto? Coisa que persiste na humanidade até hoje. Ela também foi vítima de fanatismo religioso, porque foi por um fanatismo religioso que isso aconteceu. Quanto ao Cirilo, querem saber o que aconteceu com ele? Ele foi canonizado santo. Ele é o São Cirilo da Igreja Católica. Então, vejam que nós, na humanidade, cometemos coisas assim impensáveis, né? Que a gente fala, eu não pensei que eu pudesse ver tal coisa. Na doutrina dos espíritos, estou olhando o nosso tempinho, né? Nós temos também um fato muito interessante narrado no livro Cartas e Crônicas, capítulo 28, que se intitula Kardec e Napoleão. Se os senhores não tiveram oportunidade, esse livro Cartas e Crônicas, do Chico, psicografado pelo Chico, tem, assim, crônicas de 2, 3 páginas extremamente interessantes para quem ainda não consegue ler assim, um livro, uma obra continuada. Então, conta que, na noite de 31 de dezembro de 1799, portanto, seria a passagem do ano para 1800, né? Houve uma reunião no plano espiritual de grande envergadura. Espíritos, não é, se reuniram sob os céus da Europa para um ato muito importante. Na citação do capítulo, fala-se de todos os grandes nomes do passado de até então, que tiveram grande influência na música, na arte, na ciência, em exatas, tudo. Esses espíritos compareceram. E eles estavam se preparando para um acontecimento ainda maior. Depois, na narrativa, soa-se invisivelmente trombetas no mundo espiritual, anunciando a chegada de um grupo. Esse grupo eram espíritos ainda encarnados, né, conduzidos por assessores do plano espiritual, então iam meio que adormecidos, né, a fazer parte da reunião. E eles reconheceram que à frente, quem estava sendo conduzido era ninguém mais ou menos do que Napoleão Bonaparte, que era uma autoridade já, né, na França. E todos assim estavam emocionados, ele não tinha emoção nenhuma. Acomodaram esse grupo, e dali a pouco, disse que há um romper ainda de luminosidade no local da reunião, e entra uma figura assim de excelsitude mesmo, muito reverenciada por todos, que, ao entrar no ambiente, aí sim, o Napoleão se ajoelha na frente desse espírito altamente iluminado, né? E o espírito o ergue carinhosamente e o abraça. Aquele grupo de encarnados que foi participar era para que firmassem compromisso com acontecimentos que ocorreriam aqui no planeta. Então,
esse espírito magnânimo que iria reencarnar seria o nosso querido Allan Kardec, o Rivail, né? Que antes não se chamava Kardec. E ele tinha que se comprometer, Napoleão, a dar apoio a essa autoridade espiritual que vinha para o planeta numa tarefa magnânima, como fez, trazendo para nós o Consolador, não é? Codificando a doutrina dos espíritos. Napoleão concordou, né? Isso eu falei que era na noite, no passar de 1799 para 1800. Em 1804, o Napoleão, então, esquecido de tudo o que aconteceu naquela noite, ele se sagra, em maio de 1804, ele se sagra imperador. Ele mesmo se autoriza, se coroa, né? Imperador. Em outubro de 1804, reencarna aquele espírito tutelar que é Allan Kardec, né? Sem nenhum respaldo do que o Napoleão combinou com a espiritualidade. Ele se deixou levar pelo egoísmo, pelo poder que realmente sobe a cabeça. Muitas autoridades, mesmo nos nossos dias, têm propósitos, né, de fazer tantas boas coisas, mas quando chega no poder, são corrompidos. Me lembro aqui do filme, não está marcado em nada, mas a nossa mente trabalha. Quem assistiu ou assista o filme Irmão Sol e Irmã Lua, e nós vamos encontrar Francisco de Assis indo buscar a autoridade do Papa, e o Papa desce de lá do seu trono e se ajoelha nos joelhos de Francisco e chora, o Papa da época, dizendo: você está fazendo tudo aquilo que um dia eu pensei fazer, mas não pude fazer. É maravilhoso esse filme e eu não vou estragar, certo? E Kardec vai cumprir o seu trabalho, nasce numa família simples, luta, vai ser professor, vai ser uma criatura incrível, edita N livros sobre municipalismo, sobre vários assuntos, até vai descobrir os fenômenos, e essa é a história que veio para nós, não é? De pesquisar e nos trazer como as obras, a princípio, o Livro dos Espíritos. Então, ele não teve o respaldo que precisaria ter do Napoleão. Napoleão falhou, se perdeu em tudo aquilo que ele tinha pensado realizar. Um pouco mais à frente, nós vamos ter um acontecimento que está comemorando, neste mês de outubro, 160 anos desse acontecimento. No dia 9 de outubro de 1861, na Espanha, houve um fato. Tinha lá uma praça em Barcelona, onde eram sacrificadas as pessoas condenadas à morte. E o bispo, parece que os bispos têm com a coisa, né? Um bispo de Barcelona, ele realizou um ato que passou para a história como o Auto de Fé de Barcelona. Por quê? Um livreiro na Espanha havia encomendado para Allan Kardec 300 livros. Em 1861, já tinham sido editados o Livro dos Espíritos, que nós conhecemos, primeiros números da Revista Espírita e o Livro dos Médiuns. Pois esses 300 volumes eram sobre essas obras. O bispo de Barcelona sequestrou esta encomenda desse livreiro e mandou queimar em praça pública, lá onde eram condenados à morte, para que ninguém ousasse ler aqueles livros. Mas, como a gente diz popularmente, o tiro saiu pela culatra. Por quê? Ele fez a maior propaganda que poderia ter sido feita para o Espiritismo na época, que alguém jamais imaginou. Porque quem não ouviu falar e não conhecia, nós estamos falando de 1861, despertou uma enorme curiosidade de saber o que tinha naqueles livros.
e aí ajudou a divulgar, não é, a doutrina dos espíritos, numa projeção que ninguém imaginou. Foi o Alto de Fé de Barcelona. Então, nós nos deparamos, nesse momento, com aquilo que Paulo nos fala em Coríntios 1, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E é para nós refletirmos, porque, vejam bem, nesse momento que nós estamos na nossa vida do dia a dia, nós estamos incomodados com nossas máscaras, né? Eu tirei só nesse momento, mas estou longe de todos. E logo mais vai ser liberado para nós estarmos. Mas a gente tem que pensar, convém. Quantos milhões de pessoas não foram vacinadas ou não estão, como a gente fala, desculpe popularmente, não estão nem aí? Então, pensemos no nosso dia a dia. Nós temos que trazer o Evangelho para o nosso dia a dia. Estar em contato com Deus é, assim, buscar através da oração, é viver de acordo com o nosso tempo, é ser feliz com as possibilidades do hoje, dentro daquilo que... Porque felicidade, cada um, se a gente tivesse tempo para parar para perguntar o que é felicidade para cada um, nós iríamos ver coisas muito diferentes. Mas nós devemos buscar a felicidade na simplicidade da vida. Simplificar é uma palestra do Haroldo, que ele fala que se a gente simplificasse a vida, ficaríamos menos sobrecarregados e com mais oportunidade de sermos felizes. Não criar, dar passos além das pernas, querer ser vaidoso, aí se apresentar com tudo, olha, o carro eu tenho que trocar todo ano, e se endivida, e depois chega uma pandemia como essa, e agora o que eu faço com a dívida? Calma, calma, devemos buscar o progresso? Com certeza devemos. Mas também temos que ser comedidos. Viver de acordo com o nosso tempo é orar. Mas não adianta ficar orando, imagina, de forma fanática o dia inteirinho, porque por termos orado o dia inteiro, não significa que serão tirados do nosso caminho as provas que precisamos passar. Gostaríamos todos que o planeta fosse uma colônia de férias, por que não? Tranquilos, relaxados, mas não é um planeta escola, que mais parece realmente agora um grande hospital, né? E nós aqui, a comunidade doente, parcialmente doente, porque quem não pegou a pandemia está com avarias mentais, com perturbações mentais. Então, nós precisamos orar, mas também precisamos, assim, confiar. O contato com a espiritualidade também nos fala, o Evangelho. Não precisa de cara fechada, de se vestir como se estivesse na clausura, que eles falam, vestir-se com cilícios. O cilício, que a gente não entende muito bem, mas na época, seria como se a gente pegasse um saco de cebola, um saco de batata, cortasse aqui e vestisse e se cobrisse de cinzas, para dizer, olha, eu estou fazendo sacrifício, mostrar para todo mundo, olha, eu não me produzi porque eu estou fazendo sacrifício. Não adianta nada isso. O melhor sacrifício para Deus é buscarmos fazer o bem. Não adianta cara fechada, sorria das coisas simples, por que não? Seja alegre também com as coisas do nosso tempo. Nós precisamos aproveitar este momento, como bem disse a mensagem do início. Que eu tenho uma mensagem para o fim, que vocês vão ver, eu trouxe, não combinamos quem vai ler o quê. Não é a mesma mensagem, é o mesmo conteúdo de mensagem, gente. E não acontece por acaso, não. Então, nós estamos nesse momento, na humanidade, estamos por aqui, temos algo para fazer. Buscar fazer o bem do próximo, por que não?
Porque ajudando o outro que eu tenho de volta. O bem que eu faço retorna primeiro para mim. Ah, mas Esmeralda, como que eu vou fazer? Eu estou enclausurada na minha casa. Ah, mas você vai na farmácia, você vai no supermercado. Não fica de mau humor no supermercado. Puxa vida, você está com um carrinho, metade do carrinho cheio, porque não dá mais para encher, né? O poder aquisitivo baixou. Você está com compras, vem lá uma senhorinha com 2 coisinhas à mão, ou um jovem com um suco, um salgadinho, um refrigerante, porque está na hora de almoço. Por que não virar para trás e falar, olha, vem aqui no meu lugar, passe para frente. Ah, mas isso eu tenho vergonha. Vergonha de fazer o bem? Você está ajudando aquela criatura. Imagina o bom sentimento que a pessoa vai sentir. Puxa, que bom, eu não vou perder meu horário de almoço. Isso acontece. Faça isso de forma, assim, alegre. Até aí eu brinco, eu falo assim, eu estou fazendo minha boa ação do dia, gente, me ajuda, vamos ajudar, né? A gente brinca, né? Então, é muito importante que a gente aproveite esses momentos. A doutrina dos espíritos restaura o bem comum. O homem no mundo, nesse momento que nós estamos, tem um porquê. Todos nós somos pessoas importantes para o Pai Criador. Os que partiram também tinham momentos para partir. Nós não sabemos a programação de cada um. Lógico que lastimamos, não é? Essa perda de parentes, de amigos. Mas nós, que não sei o tempo de cada um na doutrina, mas estudando, tendo contato com a doutrina dos espíritos, nós já sabemos que a vida continua. Então, quando algo morreu, não precisamos dizer quem morreu, porque, na verdade, o que morreu? Morreu o corpo de fulano. Porque aquele fulano que eu amo, aquela pessoa, aquela mãezinha, aquela tia, aquela amiga, aquela esposa, aquele filho, eles continuam vivos. Vivíssimos. Mais cedo ou mais tarde nós vamos encontrá-los. E eles ficarão melhores no mundo espiritual, de acordo com as emanações de pensamento que nós estamos enviando a eles. A gente não fala de WhatsApp, de torpedo, né? Não vou falar de telegrama porque já passou, não precisa mais. Nosso pensamento chega para os espíritos que partiram para a espiritualidade como WhatsApp, papum. E que qualidade de WhatsApp eu estou mandando para aquele ser querido? Vou ficar lembrando o tempo todo ter visto ele entubado lá no hospital? Poxa, lembre das coisas boas, momentos felizes. Ele não é mais aquela pessoa que estava lá no hospital. Aquele invólucro, esse corpo ficou aqui, mas ele continua melhor. E cada vez melhor, dependendo das mensagens que eu estiver mandando para ele. Sentirei saudade? Sentirei. Ele também sentirá. Mas no nosso pensamento, numa sintonia melhor, nós dois vamos nos sentir melhor. É isso que eu gostaria, com todo respeito, de passar como mensagem, para que a gente mude o nosso pensamento. Existem costumes em outros países, um amigo contava nos Estados Unidos, por exemplo, que hoje quase não tem velório, né? Mas o velório é realmente um momento difícil para nós. Mas nos Estados Unidos, em grande número de localidades, o velório, o caixão está fechado e tem um pôster grande de uma foto bem bonita da pessoa que partiu. É interessante, porque nos leva a pensar naquele momento que ela estava bem. Ao passo que nós não controlamos muito o nosso pensamento, a gente, inconscientemente, é levado a vê-lo doente, sofrendo. E é um trabalho desfazer na nossa mente isso. Então, nós gostaríamos de deixar essa mensagem, que a nossa passagem no mundo, no momento nosso, possa ser essa passagem do bem-querer, do bem-estar do outro. E orarmos, sim, confiarmos, mas não carregarmos para todo sempre mágoas e tristezas, para que a gente possa vencer no dia a dia.
peço permissão para ler no finalzinho a mensagem que eu separei, e quem leu a mensagem de entrada aqui para nós vai perceber que a gente não combinou, mas tem, assim, muita similitude, não é? A mensagem se chama Urgência de Viver. Nós sabemos que os nossos irmãos judeus, que são descendentes dos hebreus, eles seguem religiosamente os 10 mandamentos de Moisés, né? Uma parte das leis que eles estudam. E teve um prefeito da cidade de Jerusalém, que se chama Ted Kollek, ele já morreu. Ele, numa passagem, numa festividade de final de ano, ele disse que gostaria que houvesse mais um mandamento, além daqueles 10. E ele se intitulava dizendo que o mandamento que ele gostaria que fosse o 11º seria: não serás paciente. Então, ela falou, vamos esperar, né? Não serás paciente. E isso surgiu, depois eu digo quem criou o discurso da passagem de ano, foi do ano de 1998, esse texto que eu vou ler para vocês como mensagem final. Urgência de viver. Esperamos demais para fazer o que precisa ser feito, no mundo que só nos dá um dia de cada vez, sem nenhuma garantia do amanhã. Enquanto lamentamos que a vida é curta, agimos como se tivéssemos à nossa disposição um estoque inesgotável de tempo. Esperamos demais para dizer as palavras de perdão que devem ser ditas, para pôr de lado os rancores que devem ser expulsos, para expressar gratidão, para dar ânimo, para oferecer consolo. Esperamos demais para ser generosos, deixando que a demora diminua a alegria do dar espontaneamente. Esperamos demais para ser pais de nossos filhos pequenos, esquecendo quão curto é o tempo em que eles são pequenos, quão depressa a vida os faz crescer e ir embora. Esperamos demais para dar carinho aos nossos pais, irmãos e amigos. Quem sabe quão logo será tarde demais? Esperamos demais para ler os livros, ouvir as músicas, ver os quadros que estão esperando, para alargar nossa mente, enriquecer nosso espírito e expandir nossa alma. Esperamos demais para enunciar as preces que estão esperando para atravessar nossos lábios, para executar as tarefas que estão esperando para serem cumpridas, para demonstrar o amor que talvez não seja mais necessário amanhã. Esperamos demais nos bastidores, quando a vida tem um papel para desempenhar no palco. Deus também está esperando nós pararmos de esperar, esperando que comecemos a fazer agora tudo aquilo para o qual este dia e esta vida nos foram dados. É hora de viver. Quem escreveu esse texto, que eu acho muito bonito, foi o rabino Henry Sobel, em 1998. Mas é tão preciso para, nesse momento, avaliarmos o hoje, o agora, e fazer o que nos é permitido ainda fazer. Agradeço a atenção dos senhores todos, e que desejo que o nosso recolher essa noite nos inspire, a melhor aproveitarmos esse tempo que nos foi dado para hoje aqui estarmos.